Deus não ignora a sua oração por causa de alguma falha sua, irmão. O problema, na maioria das vezes, é outro. Você pede algo bom do jeito errado e faz isso quase todo dia sem perceber. Por isso que eu vou te mostrar aqui exatamente aonde a sua oração está quebrando antes de subir. No final desse vídeo, eu vou te mostrar o significado escondido de um nome na Bíblia que muda completamente o jeito que você deveria pedir. Talvez você já tenha orado a mesma oração tantas vezes que você já sabe ela até decorado, cada palavra. Todo domingo, antes de entrar na igreja, você talvez senta lá no carro, 2 minutos, pede a mesma coisa há meses. Talvez seja um filho que não vem, talvez seja uma conta que não está fechando, talvez seja um diagnóstico que não muda. E toda vez você sai do carro com o mesmo peso que você entrou, ou volta da igreja com o mesmo peso que você foi. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3, é desconfortável, irmão. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos próprios prazeres. Não é que você está pedindo a coisa errada, irmão. Você pede um casamento restaurado, você pede um emprego, você pede saúde, e isso é bom, obviamente. O problema não está no pedido em si, está no centro de gravidade do pedido. A Bíblia, ela registra, irmão, a oração exata de uma mulher que viveu exatamente esse conflito por anos. E o texto guarda palavra por palavra, frase por frase, que inclusive a oração que mudou tudo para ela não é o que você imagina. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, Ana era casada com Eucana, mas Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos. Ana não. E ano após ano, na peregrinação anual no templo, Penina provocava Ana por causa disso, e o texto diz que ela fazia isso de propósito, só para irritar. Ana chorava e nem conseguia comer. Um ano, Ana vai orar sozinha no templo. O texto diz que ela orava com amargura de alma, chorando muito, e ali ela faz um voto. Não só um pedido, sabe? Senhor dos exércitos, se tu olhares para a minha aflição e te lembrares de mim e me deres um filho, eu entrego a ti por todos os dias da vida dele. Repare na estrutura, irmão. Não é só me dar, é me dar que eu te devolvo. O pedido e a entrega, irmão, na mesma frase. Será que você consegue compreender isso? Ana orava tão intensamente e tão em silêncio que só os lábios dela se moviam sem som nenhum saindo. É tanto que o sacerdote ali vê aquilo de longe e achou que ela estava bêbada e repreendeu ela. Ana responde: não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito abatido, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E aqui tem um detalhe, irmão, que quase ninguém repara. O texto diz que depois disso o rosto dela já não estava mais triste. Antes de saber se ia ter um filho sequer, se a oração ia ser respondida, antes de qualquer resposta visível, a paz não veio da resposta, irmão, veio do ato dela entregar ao Senhor. Anos depois, Ana teve o filho, chamou ele de Samuel, e quando o menino foi desmamado, ela fez o que ela tinha prometido, levou ele para o templo, entregou ele para o sacerdote ali, para viver ali, servindo ao Senhor pelo resto da vida dele. O voto de Ana, irmão, não foi retórica de oração desesperada, não, foi cumprido, custando literalmente o filho que ela tanto desejou na vida inteira dela. E aqui tá, irmão, o que eu falei com você no início desse vídeo que eu te prometi. O nome dela, Ana, em hebraico, significa graça, favor. A mulher mais desfavorecida da história, estéril, humilhada, ano após ano, carregava o tempo todo um nome que significava exatamente o oposto daquilo que ela vivia. E isso não é coincidência, irmão, de tradução. É o resumo da fé dela. Ela viveu anos sem ver graça nenhuma na própria vida, mas continuou carregando o nome dela como uma promessa que ainda não tinha se cumprido. A pergunta, irmão, que a maioria de nós faz quando ora é: como é que eu faço? Ou como eu faço Deus mudar isso? A pergunta que a oração de Ana parece fazer é diferente. O que eu estou disposto a soltar da mão para receber isso é diferente, irmão. Repare que ela não abre mão do pedido, ela só recusa segurar o filho só para si, antes mesmo dele nascer. Jesus disse em João, capítulo de número 15, que o pai é o agricultor e que ele poda todo ramo que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Repare, irmão, a tesoura não corta só o que está morto, ela corta o que está vivo, mas crescendo para o lado errado. O broto que rouba a seiva da parte ia virar fruto de verdade. Nem um ramo no momento do corte sabe distinguir o cuidado de machado. A diferença só aparece na colheita. O que Deus poda, irmão, em você, quando parece que ele ignorou a sua oração,
pode ser exatamente o broto errado, o pedaço do pedido que, atendido do seu jeito, ia alimentar por um tempo, mas ia custar o fruto inteiro depois. Eu não sei se você está conseguindo entender aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, irmão, mas talvez tenha um exercício para que você possa fazer hoje, no modelo do voto de Ana. Talvez você possa fazer uma oração nesse exato momento e talvez dizer ao Senhor: eu te devolvo. Talvez você possa dizer ao Senhor neste momento que não é só para você, que não é só para os seus prazeres, que tem um propósito de servir a Deus. Ana devolveu o próprio filho. Você não precisa, obviamente, devolver uma pessoa, mas precisa nomear o que você ia querer segurar com as unhas e dentes. E se a resposta chegasse amanhã, você precisa dizer ao Senhor, porque Deus não ignora, irmão, quem pede direito. Às vezes ele só espera a gente descobrir que pedir direito significa duas mãos, uma estendida para pedir, mas a outra aberta para devolver a ele. Deus te abençoe hoje, irmão. Eu já te espero no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que você não perca os vídeos que virão. Deus te abençoe.